Eu tô pronta! Saindo de São Borja, hoje nós vamos visitar um projeto do André Bonato e vai ser muito legal porque é um projeto de cavalo quarto de milha. No Rio Grande do Sul não é tão comum em função da presença muito massiva da criação de cavalo crioulo. Mas o André é um cara que é agricultor, pecuarista, mas ele acreditou bastante aí no quarto de milha, que está presente mais no sudeste, no centro-oeste, no norte, e fez muito parte da minha vida, né? da minha formação. O quarto de milha é sempre muito presente. Então vamos visitar esse projeto dele. Ele é um cara que manda muita égua cobrir fora. Na verdade, compra-se coberturas de garanhões importantes do Brasil inteiro. O André faz um trabalho sensacional. Então é mais um case aí. São Borja, nós estamos aqui na divisa com a Argentina. Essa aqui é a região conhecida como a região das Missões. Então nós vamos sair aqui da cidade e sentido como se eu estivesse indo para São Paulo, ao norte. É praticamente um pedaço norte do estado aqui, né? Então a gente vai fazer um caminho só, não é longe daqui, mas vamos acompanhar esse trabalho aí que é bem legal. Saída de São Borja. Pro meu lado, aqui para a direita, a gente vai a Itaqui, então é o sentido sul. Para baixo ali tem Itaqui e Uruguaiana. A gente veio de lá quando fizemos lá o conteúdo com o Sérgio Lenz e Alegrete. Para cá, agora, como se estivesse nesse sentido norte, essa aqui é a região das Missões. Então, quanto mais ao norte aqui a gente vai indo mais para a porção ali da serra, da parte mais alta do estado, que tem bastante agricultura, uma região muito parecida com o norte do Paraná. É o tipo de terra, solo, exploração, bem parecido. Se eu começar a ver aqui nessa região de São Borja, é uma região muito quente. O verão é uma coisa assim fora do comum. E é uma região que ela já vai começando a combinar bastante áreas de várzea, áreas baixas, e já também um pouco mais de áreas mais no alto. Aqui eles chamam de coxilha. Aqui é uma usina de placa solar. E essa parte mais alta é onde o pessoal está plantando bastante soja, milho. E também, ainda tem uma predominância grande dos campos, de campo nativo para pecuária explorada em campo nativo. Só que nessa região aqui vem acontecendo uma substituição grande das áreas de pastagem para agricultura. Só que essa agricultura aqui é uma agricultura complicada. Por que ela é complicada? Porque é muito quente. E se você não tem irrigação, aqui vai assanteado.
se você não tem irrigação, a chance de perder uma lavoura por veranico e tal é enorme. Então, o pessoal que trabalha muito no limite entre ter sucesso ou ter um fracasso nas lavouras de verão. Então, é um lugar bastante complicado, mas quando você tem aí um ano bom de chuva ou tem irrigação, as produções são altas. Então, viemos lá de Alegrete, áreas que tem baixada, mas a hora que era mais alto ali, que vocês viram, tinha muita pedra, morro, afloramento de rocha, solos não tão profundos. Daí começa a vir aqui pro lado de Uruguaiana, vocês viram que tem bastante área de várzea, área baixa, muita exploração de arroz. Aliás, essa fronteira oeste toda é focada na exploração de arroz. Aí, agora aqui em São Borja começa a ter um misto, né? Vai tendo ainda as áreas baixas, aqui mesmo na frente tem uma, e já começa um pouco das áreas altas, né? Essas de coxilha que eles falam. Então, e aí quanto mais ao norte ainda, você começa a ter as áreas mais altas mesmo. Aqui, ó, isso aqui é uma área de várzea. Sempre contra o mato ali vai ter um rio. Então essas áreas são áreas, ó, tá tudo molhado aqui. São áreas baixas e que produzem arroz por inundação. Nós vamos ver um projeto disso também. Então é assim que o relevo no Rio Grande do Sul vai se alterando. Então, outra área de várzea aqui, ó. E logo em seguida já tem uma parte alta. Tem normalmente valos de drenagem. Olha aqui o valo. E aqui já uma parte alta, que já tem um trigo. Então é sempre assim. Na parte alta, sempre uma várzea embaixo. E nas partes mais altas, já a agricultura. Então nós vamos nessa propriedade aqui já tem até um milho plantado bem no cedo. E às vezes a pessoa tem que explorar ou até arriscar, porque esse é um milho arriscado, ele foi plantado muito próximo de uma época que poderia ter pego ainda até uma geada. Então, chegando aqui as áreas de trigo, milho, ainda tem trigo para colher, e aqui a entrada nessa fazenda aqui, Cabanha Nossa Senhora de Fátima, quarto de milha. Eu agora mudo aqui para o modo Enduro Pro, ou seja, a gente está na terra agora e você tem que trocar esse modo de condução, é a melhor coisa que se faz. Uma estrada de chão batido bem boa, mas é importante fazer isso, porque agora o terreno muda completamente, porque por mais que seja uma estrada boa, você não tem a mesma aderência do asfalto, né? Olha aqui que legal. Trigo para ser colhido aqui, que foi plantado no inverno, e aqui já o milho plantado das águas. Então, uma área de agricultura, ela tem que sempre ter esse escalonamento. Esse trigo agora aqui, ele é uma cultura do período do inverno no Rio Grande do Sul ou no Paraná. São Paulo também tem. Lá na Ponderosa vocês viram o centeio, praticamente a mesma coisa. Eles são plantados depois da colheita do milho ou da soja das águas passadas. Então, aqui com certeza foi soja, colheram e plantaram o trigo. Aqui pode ter sido uma pastagem de aveia ou de azevém, mas que foi colhida no cedo, né? Pararam de usar no cedo, já para plantar esse milho bem agora. Esse milho deve ter uns 45 dias, então ele deve ter sido plantado aí por volta de primeira semana de setembro. Uma fazenda que tem também áreas de pastagem, que nem está aqui. E ali, um dos pivôs centrais, tá vendo? Essa é uma área, daquele valo para lá, tá irrigando. Ali tem outro, então são várias. Essa área não é 100% irrigada.
mas ela tem uma boa parte irrigada. Aqui, ó, uma pastagem que foi utilizada pelos animais. Isso aqui é um AV e um azevém, mais azevém até, mas ele está no final do ciclo, está terminando. Aqui, mesma coisa. Então, bem-vindos à cabanha Nossa Senhora de Fátima, São Borja, Rio Grande do Sul. Nós vamos encontrar, ó, aqui já tem algumas éguas. Nós vamos encontrar a doutora Thaís, veterinária. Ela vai fazer um trabalho com essas éguas aqui, ó, outro esquema de placa solar. Aí nós vamos acompanhar um pouco desse trabalho. Essa fazenda é muito legal. Vocês vão conhecer o André, um cara sensacional também. Olha os bichos aí. E tá aí a madame, ó. Bom dia! Na criação de cavalos, nada acontece por acaso. Existe rotina, existe processo, existe repetição. É aqui que a rotina encontra a ciência. Cada exame é uma decisão sobre o futuro. E essa aí, Thaís, o que vai fazer? Essa a gente está fazendo um acompanhamento folicular nela, para no momento certo da cobertura a gente poder fazer com que o cavalo cubra ela e a gente conseguir uma prenhez, tá? Tá. É uma égua que vem de... Você tá acompanhando, então, ovulação. Acompanhando folículo, para a gente achar o momento certo da ovulação e colocar o cavalo para então ela emprenhar. Tá. Beleza. Aqui a gente tem um ovário dela, ó, Felipe, ó, tá? Todos essas bolinhas, digamos assim, que tu tá vendo são folículos, tá? Entendi. Nenhum deles tá dominante, ó. Tu vê que tem dois aqui. Do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho, exatamente. A gente tem um útero aqui, ó. O útero dela ainda tá sem edema. Uhum. Agora a gente vai buscar o outro ovário pra ver se tem algum folículo lá. Esse acompanhamento você faz com que frequência? Esse acompanhamento eu faço pelo menos umas 3 vezes por semana. Para pegar o momento bem certo, né? Bem certo, para que ela cubra um dia e ela já consiga, ó, aqui tá o ovário direito, ó, vários folículos, tá vendo? Uhum. Nenhum dominante, ou seja, essa égua segue em acompanhamento, porque ela ainda não tá no momento certo para cobertura, tá? Isso é uma égua crioula que vai cobrir com quarto de milha para fazer um apêndice. Ah, entendi. Felipe, essa égua aqui, ó. Essa égua é uma égua super nova, tá? Uma égua que primeira vez que foi pro cavalo era uma potranca, era virgem, tá? E o que que acontece? Na hora do exame do ultrassom, eu identifiquei que ela tinha ar no útero. Por que que ela tem ar no útero? Porque ela tem essa vulva, a vulva dela tem pouca coaptação, ó. Tem pouca musculatura, ó. Tá vendo que eu mexo nela e ela abre com facilidade? Entendi. Então o que que acontece? Toda vez que a vulva tá aberta, ela leva, além de ar para dentro da vagina e do útero, ela leva bactéria. Entendi. Quando eu examinei... tem que fazer um procedimento agora para que isso aí seja eliminado. Exatamente, exatamente. O que acontece? Quando ela não estava em cio, eu identifiquei ar no útero dela, pontos brancos no ultrassom. Quando ela entrou em cio, que o cavalo cobriu, quando ela estava em cio, que ela fez edema de útero, ela fez um edema exacerbado, que me indica que provavelmente tem uma contaminação. E por que a contaminação? Porque entrou bactéria por essa vulva. Perfeito. Então o cavalo cobriu, eu fiz antibiótico terapia intrauterina e agora a gente vai fazer uma vulvoplastia para evitar que continue essa entrada de ar e que ela consiga
daqui a 14 dias dar o teste de prenhez positiva, minimizar os riscos para que não tenha essa prenhez. Ela já tá coberta? Ela já tá coberta, Ela tá coberta. Já tá coberta, já tá com o útero tratado. Tá. Agora a gente vai fechar essa vulva, fazer essa vulvoplastia, para que não entre ar nesse tempo e aí daqui a 15 dias a gente consiga uma prenhez aí. Beleza. Tá? Aqui eu tô fazendo uma anestesia local, tá? Fazendo uns pontos de anestesia, para que depois eu possa fazer o corte aqui, a incisão, para tirar uma parte desse lábio vulvar dela e a gente possa fazer o fechamento, como eu te falei. Entendi. É relativamente simples esse procedimento. É relativamente simples, Não tô dizendo que esse problema não exista nas outras raças, mas é um problema com bem mais frequência, com ocorrência bem mais frequente em quarto de milha. Elas têm algum ponto genético, como eu digo, que passa a ser mais recorrente, vamos dizer. Que passa a ser mais recorrente, exatamente, essa falta de musculatura na vulva. A gente espera isso de uma égua mais velha, tá? Mas essa aqui, como eu tô te falando, é uma potranca, uma égua super nova que tem o problema. Eu fico imaginando se da raça ou de alguma linhagem. Porque normalmente às vezes você começa a ter novas linhagens e acaba às vezes tendo esse tipo de problema. Né? Isso não é em cavalo, não, em qualquer coisa. Às vezes quando você começa a usar, o pessoal usa muitas linhagens novas, né? Sim. E passa a ser, vamos chamar assim, não é nem febre, mas uma recorrência. Às vezes eu vejo alguns problemas acontecerem que eles não existiam. Sim. Não sei se é da raça ou pode ser alguma coisa consanguínea de linhagem. Do negócio do avanço genético da forma deles, né? De usar mais, um pouco mais determinada linhagem. Na verdade, você fez ali uma anestesia, ela incha, vamos chamar assim, o local. Isso, porque o anestésico faz com que isso ocorra, né? Porque ele não dilui. Aí eu vi que daí você fez um corte ali de um excesso, alguma coisa. Uma bordinha do lábio vulvar, tá? E aí agora você vai fazer essa sutura. Isso aí. E esse é o procedimento? Esse é o procedimento, exatamente. Aí a gente cuida dessa vulva, né? Porque essa sutura é com fio que não é absorvível. Ah, entendi. Tá? Não é absorvível, então o que acontece? Os meninos cuidam dela com um curativo e tal, uma vez por dia, para evitar que sentem moscas, enfim, que dê míase. E daqui a 14 dias, quando eu volto para conferir se ela realmente emprenhou, que tem a vesícula embrionária, né? 14 dias que eu consigo ver. Se ela tiver prenha, a gente retira a sutura e a vida dela segue normal. Me diz uma coisa, quando ela for ter o primeiro parto dela, o próximo parto dela, vai ter que ter uma atenção especial porque aqui foi suturado ou normalmente o próprio parto vai ocorrer normalmente, assim? Tá. Como eu tiro um pedacinho de lábio vulvar pouco, já por isso, tem dois motivos por eu tirar pouco lábio vulvar. Uma é pra gente não ter que a cada ano tirar muita coisa e ela ficar sem material, tá? E a outra é porque eu fazendo uma sutura, fazendo uma incisão pouca e tirando pouca coisa, na hora do parto ela rompe com bastante facilidade. Ah, entendi, tá legal. Vai ser recorrente, né? Pode ser feita uma episiotomia, que é o corte da vulva na hora do parto para facilitar? Pode, mas não vejo necessidade nesse caso. Legal. Tem prata aí pra gente dar uma passadinha? Agora é muito simples, né? Agora ela tá pronta, ó. Tá aqui, Felipe, a sutura. E olha, não tem nem sangue, não uma tem sutura, nada. Isso aí. Já também porque eu tiro pouco tecido, sabe? Eu cuido disso. Pouca lesão, né? Exatamente, ó. Uma sutura muito contínua, tá? Perfeito, cara. E ela não sentiu nada, porque significa que a anestesia foi super bem feita. Exatamente, exatamente. E é linda a égua ou não? É maravilhosa. Ela tem esse olho... Ela tem um olho azul. Mas é charmosa, hein, Medina? É charmosa, é a legítima. Curativo feito, vulvoplastia feita, curativo feito. Vida que segue, só cuidado diário para que não tenha problema aí. Daqui uns dias a gente tira os pontos. Show, cara.
A raça quarto de milha, ela acabou ficando muito específica do ponto de vista de linhagens. Então você tem hoje 3 grandes vertentes: as linhagens de corrida, de trabalho e de conformação. As linhagens de corrida que deram a origem realmente para a raça, corridas de 1/4 de uma milha, ou seja, corridas curtas, cavalo de altíssima velocidade. As linhagens de trabalho são as mais conhecidas no mundo inteiro. E essas linhagens de trabalho são muito específicas agora. Você tem tanto linhagens de cavalos com provas que precisam também de velocidade, no caso aí de provas de tambor, por exemplo, que os animais são super valorizados. E essas linhagens desses animais, eles combinam as linhagens de trabalho com cavalos de corrida. Mas dentro ainda das linhagens de trabalho, você tem bastante especificidade hoje em dia. Modalidades como vaquejada, que também precisa de velocidade, mas principalmente as provas de rédeas e de apartação são as principais que colocaram o quarto de milha numa situação e um posicionamento muito forte. Existem outras provas que congregam também várias pessoas, no caso do Hans Shorting ou do Tim Penny, onde você tem mais de um competidor usando os mesmos cavalos, mas com a mesma ideia de poder fazer aquela prova específica. A apartação foi um dos programas que mais fez o quarto de milha crescer, porque você vê o trabalho do cavalo praticamente sozinho. Então é um treinamento e uma demanda que demora muito tempo. As provas de laço, elas começaram sempre com o laço técnico, que é uma prova de laço rápida, onde o cavaleiro tem que laçar rápido aquele bezerro e atar no menor tempo possível. Mas ao longo do tempo, as provas de laço comprido, elas começaram a ganhar muita força. E aqui no Rio Grande do Sul, isso sempre foi muito comum com o cavalo crioulo e começou a pegar muita força também com o cavalo quarto de milha. O projeto do André aqui é baseado na seleção de cavalos de trabalho e muito relacionado também com a venda e a produção de animais para laço comprido. Então é uma modalidade bem legal, que congrega muita gente, mas o quarto de milha, em função de toda essa especificidade, dessas alternativas de você poder trabalhar com várias linhagens e várias frentes, fez com que essa raça expandisse para o Brasil inteiro. Foi a raça que a gente começou também lá na Braminha, na Ponderosa, e que hoje a gente ainda tem alguns animais, mas o bacana é uma raça que agrega a família, porque são tantas provas e são tantas alternativas que você tem uma condição aí de escolher sempre alguma que encaixa melhor no projeto daquela fazenda, daquela família, daquela criança. Mas é um tanque, né, meu? Do mesmo jeito que são fortes, que são delicadas, né, Thaís? Exato. Hã? Exato. São leves, né, meu? Elas são imponentes e delicadas. Ao mesmo tempo, Ao né? mesmo tempo. Rica da égua, olha. Ela agora, Tá. poder na hora da coleta, a filha não atrapalhar. Então, na verdade, isso aqui é o que a gente chama de manequim. Ela vai ser um manequim, Felipe, exatamente. É a única égua que hoje nós temos em cio aqui. Ah, tá, para ela poder estimular o cavalo, né? Exatamente. Legal. A gente precisa que a égua esteja em cio para que o cavalo chegue e Sim. consiga fazer todo o processo, né? E você vai fazer uma coleta de sêmen para analisar como é que tá. Eu vou fazer uma coleta de sêmen para analisar, para inseminar uma égua que está fora daqui da propriedade. Entendi. E Para levar esse material para a égua não ter que vir até aqui. Tem que vir até aqui. Coloca lá pra cá, né? Aqui começa a expansão da genética. Eu tô pronta! Com o controle total, o propósito dessa técnica traz alguns fundamentos importantes. Por que a gente realiza ela? Um dos fatores, melhoramento genético, né? Tu consegue usar aquele garanhão geneticamente superior para disseminar essas características para várias éguas, porque tu vai coletar uma dose e fracionar para várias éguas, melhorando esse potencial seminal. Isso serve também para usar em cavalos que
a gente conseguiu que morreram e a gente consegue ter o material genético dele preservado. Um banco genético de sêmen também é muito viável e possível a partir dessa coleta, e daí a gente congelaria esse material e manteria ele em botijões com nitrogênio por tempo totalmente indeterminado, até 10 anos para mais, se tu fizer o procedimento certo de reabastecer o botijão com nitrogênio nas nozes certas. O teu sêmen está completamente assegurado. A genética constrói o plantel. A técnica garante o resultado. Mas é a paixão que sustenta a criação e mantém tudo de pé ao longo dos anos. Estou saindo aqui da fazenda do André. Bom, essa parte da criação de cavalo, ela tem que ser muito específica, porque você precisa de uma ascensão ao mercado, né? Tem que ser conhecido, e acaba que muita gente, às vezes vendendo a mesma coisa, você tem que ter um apelo muito legal. O André, ele consegue porque aqui o custo, porque tem as pastagens de inverno, o custo é baixo para a manutenção dessas éguas a campo. A parte mais de cima, em São Paulo, as áreas são menores, sempre é mais complicado. E essas pastagens de inverno, de aveia, zevém, elas botam um desempenho nos animais absurdo. Então ele consegue se posicionar e vender muito bem. Então são projetos que não necessariamente dá certo para todo mundo, né? A lavoura de milho nesse estágio aqui, normalmente ela já deve ter recebido uma adubação nitrogenada. Todas as outras adubações certamente já foram feitas. Mas agora, a adubação nitrogenada, que é a última, ureia, ou nitrato de amônia, ou sulfato de amônia, enfim, a fonte que o produtor achar melhor, faz agora a planta crescer bastante. Fósforo e potássio certamente já foram adicionados. Então, se você vê, a lavoura é toda verde. E a deficiência de nitrogênio, ela acontece se você conseguir olhar embaixo da folha e ela tiver amarela. Então isso é uma característica forte de deficiência de nitrogênio. Então uma lavoura muito sadia. E é isso, né? Então, trigo de um lado, milho do outro.